Capítulo 2. Começando a entender. Ao entrar no mundo da PNL e da meditação, de forma bem teórica e leiga, eu percebi que a base de ambas era muito sobre as coisas acontecem primeiro na nossa mente antes de tornar a nossa realidade. Na cabeça de boa juíza de valores que eu era e de boa esponja que se apegava a quase todo comentário que me colocava para baixo, eu achei aquilo tudo completamente fantasioso. Vamos começar então a conectar a teoria com a parte prática voltada às premissas da PNL. Perceba-as como se fossem leis, coisas que se aplicam para todas. E a primeira premissa que me chamou a atenção foi: nós possuímos todos os recursos que necessitamos para agir efetivamente. Essa citação soava para mim quase que como uma ironia. Pensem, eu, Renata, vivendo já há bons anos com a autoestima baixíssima, extremamente tímida, eu tinha dificuldade de me comunicar, de expressar o que eu estava sentindo ou querendo, e de repente me deparo com essa frase. Tudo que me passava pela cabeça era: quem inventou esse negócio aí não me conhece. Como eu tenho esse recurso? Recurso de segurança? Eu tenho insegurança até para trocar de faixa quando eu dirijo. Aquilo me intrigou. E mesmo achando que eu iria perder tempo, eu decidi experimentar. Com ritmo de dança, um pé na frente e dois atrás, eu fui estudando, questionando, julgando. Ainda enxergava um mecanismo meio fantasioso nisso tudo. Mas algo discreto e gradativo me movia. Eu não sabia o que era, mas hoje permito-me fazer um parêntese sobre isso. Aquela pequena curiosidade, aquele interesse repentino e incessante, mesmo que discreto, é a sua intuição. E você não deve ignorá-la. Confiar na intuição é algo que sempre tem que ser levado em conta. A nossa mente é dividida em duas partes, consciente e subconsciente. A parte subconsciente representa 95% das nossas ações e pensamentos. Essa conclusão tem base no estudo realizado por 7 dos maiores experts do mundo em cérebro e cognição. Os especialistas são das universidades de Oxford, Montreal e Colômbia. Só por analisar essa nada básica diferença, já podemos imaginar que sempre que a mente consciente não está em harmonia com a subconsciente, quem ganha? Aquele famoso foi sem querer querendo. Eu sei, esse dado também me chocou. Na verdade, foi aí que eu refleti como o meu subconsciente estava governando a minha vida todinha. E por que não? A vida de todos. Não era só eu que estava nessa situação, com certeza. Se voltarmos um pouco na memória, a premissa que possuímos todos os recursos que necessitamos para agir efetivamente, até mesmo para um cético, começa a sair do absurdo e passa a ser curioso. Percebi que realmente minha timidez, por exemplo, virou um personagem, mas não era minha verdade absoluta, porque eu já tive momentos em que me senti super à vontade, em que eu fui descontraída. Percebi que me sentia à vontade em situações e com pessoas que eu possuía mais intimidade. Será que eu estava escolhendo viver daquela maneira, vestindo aquele personagem? Aquilo foi me movendo, me instigando. Comecei então a pensar a respeito da comunicação. Eu só repetia, eu me comunicava mal. Eu não conseguia me expressar. E aquilo tinha tomado uma verdade absoluta. Se voltar atrás, eu percebo claramente a necessidade de fuga das minhas vivências, sendo que, na verdade, eu só precisava ter me comunicado. Já sentiram como seus pensamentos respondem antes mesmo de você concluir? Eles mesmos te cortam o raciocínio, como se você quisesse tomar uma iniciativa, mudar, agir, planejar, mas a resposta já estava dada. No fundo, você já sabia. Nesse contexto, antes mesmo de pensar sobre determinado assunto, você já tem as suas possibilidades limitadas. Pois antes de tentar, já aciona lá na sua mente questões sobre merecimento e potencial, que você não enxerga em você mesmo, e te geram uma resposta curta e grossa: não.
Sem sombra de dúvidas, foi naquele momento, olhando e refletindo o dado científico de que 95% das nossas ações e pensamentos são coordenadas por uma parte inconsciente, que eu percebi como era necessário compreender melhor a respeito dessa relação entre essas duas partes da mente. A mente consciente é a parte do cérebro que racionaliza. E claro, com tantas informações, tantas coisas que vemos e ouvimos o tempo todo, ainda mais com esse cenário virtual, com excesso de notícias e exigências sociais, essa mente consciente se sobrecarrega e atinge um limite de armazenamento. Por isso, há um estado de automatização de algumas ações que acabam sendo padronizadas. Já a mente inconsciente é a parte do cérebro responsável pelos sentimentos. Como já sabemos, essa parte domina o corpo. E é por esse motivo que as pessoas fazem algumas coisas que muitas vezes não queriam. Se a mente inconsciente acha que tal ação prejudicará a pessoa, toma determinada reação inconsciente como forma primitiva de defesa pessoal. A ação inconsciente pode ser um grande desastre na nossa vida se não assumirmos as rédeas e levarmos algumas dessas questões para a mente consciente. Se não nos questionarmos sobre o real motivo que se deu determinada atitude ou reação, passaremos a não fazer mais escolhas. Estaremos então no modo piloto automático, sendo sacos de pancada, sendo simplesmente sobreviventes. É um aprendizado de ouro conquistar o controle e saber como usar a nossa mente em próprio benefício, entendendo o que pode ser eliminado e o que pode ser potencializado, pois é verdade, possuímos todos os recursos que necessitamos para agir efetivamente. O processo de identificar quais as crenças limitantes, aprendendo a dominar nossos estados mentais, conhecer nossos valores, encontrar nossos propósitos e nos conectar com a essência é libertador. E vamos viver esse processo aqui. Outro exemplo é que indivíduos de alta performance, bem-sucedidos, prósperos e felizes, vivem uma boa afinidade entre a mente inconsciente e a consciente, pois é necessário congruência para buscar o caminho. E ninguém pode buscar um caminho se não muda o jeito de caminhar. É claro que naquele momento de descoberta, eu não sabia caminhar de forma diferente. E essa foi a primeira grande virada de chave, a de querer buscar uma maneira de me conectar com a minha mente inconsciente e assim conseguir entender o motivo pelos quais as coisas estavam daquele jeito. A grande virada de chave foi, então, uma decisão de ligar a curiosidade. Jung, renomado psiquiatra suíço, certa vez escreveu: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Jung estava certo. E essa frase se refere à desproporção da relação entre mente consciente e inconsciente. Se o seu inconsciente não está programado para atingir o resultado, você não terá força suficiente para mudar a sua realidade.